Olá, meus queridos alunos do nono ano. A nossa aula de hoje será sobre nomenclatura dos ácidos e das bases. Nas aulas anteriores, nós já vimos algumas características, tanto dos ácidos quanto das bases. Nós vimos, por exemplo, que um ácido é uma substância que, em meio aquoso, libera uma determinada concentração de H+. Nós vimos também que uma base é uma determinada substância que, em meio aquoso, libera uma determinada concentração de OH-. Esses dois conceitos podem definir um ácido e uma base, respectivamente. Nós vimos também que os ácidos, por exemplo, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Podem ser chamados de monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Então, esses ácidos vão ser classificados dessa forma de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Além disso, uma outra informação nova agora, esses ácidos eles podem ser classificados em hidrácidos e oxiácidos. Como é que eles vão ser classificados dessa forma, professor? Eles são classificados assim de acordo com a presença ou a ausência de oxigênio. Vamos ver que é bem fácil isso. Se esse ácido ele não possui oxigênio, esse ácido é chamado de hidrácido. Um exemplo, por exemplo, é o HCl, o ácido clorídrico. Agora, se esse ácido ele possui oxigênio, ele é chamado de oxiácido. Esses dois fatores, gente, que foram citados, hidrácidos e oxiácidos, junto com a quantidade de água, por exemplo, presente nessa solução, nesse ácido, vão ser utilizados para formar o nome desse ácido, ou seja, para a nomenclatura desse ácido. Vamos falar agora das bases. As bases, os critérios utilizados para essa nomenclatura das bases são o seguinte: se essa base ela libera uma hidroxila, ela vai receber um tipo de nomenclatura. Se ela libera, duas hidroxilas, ela vai receber um outro tipo de nomenclatura. Vamos observar agora, com mais detalhes, cada uma dessas nomenclaturas, tanto dos ácidos quanto das bases. Vamos começar a falar sobre a nomenclatura dos hidrácidos. Ela segue a seguinte regra, gente, observa aí. Você irá utilizar primeiro o nome ácido, depois mais o radical, que é o nome do ânion, lembrando que um ânion é um átomo que possui carga negativa, e mais a terminação hídrico, lembrando também que um hidrácido é um tipo de ácido que não possui oxigênio em sua constituição. Aqui temos alguns exemplos. Vamos ver como é que fica essa nomenclatura, gente. Olha só. HCl. Nesse caso aqui, o ânion é o cloro, o Cl. Então, o nome desse elemento, desse ácido, vai ficar ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico por quê? Primeiro o nome ácido, depois mais o nome do ânion, que era cloreto, e depois com a terminação hídrico, que vai ficar ácido clorídrico. Segundo exemplo é o ácido bromídrico, começando então essa nomenclatura com o ácido mais o radical, que é o nome do ânion, bromo, terminando com hídrico. Terceiro exemplo é o ácido iodídrico, porque o ânion é o iodo. Quarto exemplo é o ácido sulfídrico. Olha só, gente, esse ânion é o enxofre. Só que como o nome do enxofre não está em português, e sim é um nome em latim de sulfur, não vai ser enxofídrico, vai ser ácido sulfídrico, certo? Agora vamos falar sobre a nomenclatura dos oxiácidos. E para essa parte do assunto eu quero que vocês acompanhem no livro, na página 219. Tá, gente? Pegaram o livro de vocês, então vamos lá. Os oxiácidos, eles vão ser nomeados a partir da quantidade de oxigênio de um determinado ácido. Observem que,
Quando o oxiácido possui um maior número de átomos de oxigênio, ele vai receber a terminação ico. Se ele tem um menor número de oxigênio, ele vai receber a terminação oso. Vamos observar na tabela para entender melhor. O ácido clórico é um ácido que possui 3 oxigênios. Então ele vai receber o nome de ácido clórico, onde cloro vai ser o nome do ânion e o ico vai ser por ele ter um número maior de oxigênio. Quando nós falamos em um número menor, no caso do ácido cloroso, ele vai receber esse nome porque ele vai ter uma menor quantidade de oxigênio. Mas observe aí que ainda tem o chamado ácido hipocloroso e o ácido perclórico. O ácido hipocloroso é quando ocorre uma diminuição ainda mais da quantidade de oxigênio. Então vai ter uma quantidade abaixo de oxigênio. Então vai ser chamado de hipocloroso. Se ele tem uma quantidade acima de oxigênio, vai ser chamado de ácido perclórico. Esse prefixo per significa sempre quando esse ácido vai ter uma quantidade de oxigênio acima e quando for hipo vai ser uma quantidade abaixo. Certo, gente? E isso vai ser sempre a nomenclatura para os chamados oxiácidos. Já é um pouquinho mais complicado do que em relação aos hidrácidos. Vamos falar agora sobre a nomenclatura das bases. E é bem simples. Se esse determinado elemento forma uma base, ele vai ser chamado de hidróxido mais o nome do elemento. Um exemplo que nós podemos utilizar é o NaOH. Nesse elemento, há a formação apenas de uma base, então vai ser chamado de hidróxido de sódio. Outro exemplo também é o chamado hidróxido de cálcio. Nele também há a formação apenas de uma base, por isso que leva esse nome. Agora, se esse elemento forma duas bases, ele vai receber a seguinte nomenclatura. Vai ser chamado de hidróxido, mais o nome do elemento, e mais a terminação ico ou oso, sendo que esses termos podem ser substituídos por algarismos romanos. Um exemplo é o hidróxido de ferro, que pode ser chamado de hidróxido de ferro 2, se formar duas bases, ou hidróxido de ferro 3, quando forma três bases. Gente, era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem lá a mensagem de vocês lá nos comentários e olhem lá na descrição do vídeo que tem todas as orientações para vocês fazerem a atividade de vocês. Certo, gente? Até mais. Fiquem com Deus.